Vamos lá, que tem mais coisas aqui. O Mário Frias, o deputado Mário Frias, ele soltou há exatos 44 minutos uma nota oficial nas suas redes sociais. Lerei, aspas. Na condição de produtor executivo do longa-metragem Dark Horse sobre a trajetória do presidente Jair Bolsonaro, esclareço. 1. O senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora. Seu papel limitou-se à cessão dos direitos de imagem da família e, naturalmente, ao peso que seu sobrenome agrega na hora de atrair investidores interessados em financiar um projeto desse porte, o que é legítimo, esperado e não configura em si nada além de óbvio. Bom, tudo bem, mas tem um erro aqui do Mário Frias já. Ninguém precisa ceder direito de imagem em filme, documentário ou livro de pessoas de interesse público. A jurisprudência no Brasil já é pacificada quanto a isso há décadas. Há décadas. Desde que se instaurou aquele imbróglio do livro do Roberto Carlos e se decidiu que biografias de pessoas públicas não precisam ter autorização. É claro que você fica passível de receber uma ação judicial se você conta alguma mentira, ou se você desabona, se você desmerece, etc. Mas dizer que o Flávio trabalhou para captar recursos, ok. Agora, falar em ceder direitos de imagem da família, eu duvido muito que ele tenha poder de negociação da imagem da Michelle, por exemplo. Ninguém aqui acredita que a Michelle daria ou não os seus direitos de imagem para serem negociados por ele. E vale lembrar também que o pai dele está vivo. E o retratado ali é o Jair Bolsonaro. Mas tudo bem. 2. Como já esclareceu a produtora Golpe Entertainment... Go Up. Tá Go. pedindo. Ok. Tá pedindo. Chama Go Up. Chama Go. Golpe. Tá pedindo. Não, tá pedindo, não, tá implorando e gritando assim, me sacaneia com o nome desse. Bom, a Go Up, ela diz Olha que lá, não, ele pôs na tela também, não há ficou legal. único centavo do senhor Daniel Vorcaro em Dark Horse. E ainda que houvesse, não haveria problema algum. Aí é o problema, porque Ou há ou não há. Né? o Flávio reconhece que teve. Aí ela diz que não teve. E a Receita Federal E aí sabe o que tem. Mário Frias, ele diz que o Flávio está mentindo. E diz que a Receita Federal está mentindo, porque a Entre Investimentos recebeu pelo menos 2.329.000. Aí eu não sei se estão premiando burro em Brasília. Porque se estão premiando, o Oscar vai para o Mário Frias. Ponto 3. Dark Horse é uma superprodução em padrão hollywoodiano com 100% de capital privado, ator de primeira linha, tá parecendo cardápio de restaurante novo. Né? Queijo de primeira qualidade. Trabalhamos com o quê? Pão na chapa com manteiga de primeira qualidade. Ator de primeira linha, além de diretor e roteirista de renome internacional, com qualidade inédita para retratar o maior líder piriri poró. Ok, por que eu não falo o valor do cachê? Fala o valor do cachê! Katsu! Desde o anúncio do projeto, Dark Horse vem sendo alvo reiterado de ataques direcionados não apenas... Não, mas isso aí é blá blá blá. Que tem ataque, tem mesmo, que a militância é xiliquenta. Aí é metodologia... Não, mas me mostra aí o número. Ele coloca, sou o produtor executivo, você sabe os números. Você não vai defender com palavras o que se comprova com números. E por fim, o ponto 5. Um lembrete pessoal. Gerir bilhões da Lei Rouanet à frente da Secretaria Especial da Cultura e sair do governo com as mãos limpas. Quem não se enriqueceu com bilhões certamente não iria se sujar. Certamente aí, querido, elogio em boca própria, diria minha avó, é vitupério. Eu não estou dizendo que nada disso aconteceu. Mas eu estou dizendo que você perdeu uma bela oportunidade ou de mostrar os números ou de ficar calado. Mas
cada vez que alguém abre a boca, tem que ter muito cuidado com o que fala. Porque tudo isso pode ser revertido ou, claro, ratificado pela delação do Borcaro. Mais um assunto. O Borcaro tem que fazer a delação para que todo mundo saiba disso. Aqui não tem um corrupto de estimação, uma fraude de estimação. Quem tiver alguma coisa para justificar na justiça terá que fazer, não importa a ideologia. Mas eu concordo contigo, Pavinato. Aí o Flávio tem que ver da onde que veio essa facada, porque a conta desse filme não está fechando. Não está fechando. Tem muita coisa aí. 150 mil dólares foi o que você mencionou, que ganhou, que cobrou, ou eram 150 mil reais? Não, 150 mil dólares, né? Do filme Dark Horse? É, em função da Gazeta do É o Povo. seguinte, a Gazeta do Povo diz que o Jim Caviezel tem um cachê nesse filme de 150 mil dólares. Dólares, ok. 150 Mesmo assim, mil dólares. Parece tamanho de ator, me pareceu pouco. Até porque no seriado que ele fez lá com o Stallone, Pessoa de Interesse, Sim. ele ganhou 129 mil dólares por episódio. Então parece, é um preço condizente com a tabela dele atualmente. mas é episódio de um seriado, você ganha 120 mil por cada um, o seriado tem um valor muito mais alto. Exatamente. Então, não, O filme tem tem um valor teria que ser um valor mais alto que esse. Não, claro que não. Por que Quanto não? tem um filme? Quantas horas tem um filme? Não, tudo bem. Quase tem 2 horas. 2 horas. Um pouco seriado, mais de cada 2 horas. capítulo da Pessoa de Interesse tem 1 hora e pouco. Então, não sei, não, são 45 minutos. Seriado é 40, mas mesmo assim, não retira a necessidade de conhecermos qual Mas é o precisamos ver o número. Claro, Precisa lógico. mostrar um número. É show me your tits, baby. É. Porque, da mesma maneira, o que o Vorcaro, quando foi falar do contrato da Vivi, ele falou o seguinte, da Vivi Moraes. Eu não vou esquecer do contrato da Viviane de Moraes jamais. E é porque eu não pretendo esquecer do contrato da Viviane de Moraes que eu pretendo buscar esclarecimentos sobre isso que aconteceu hoje. Claro. Porque se eu quiser passar, sabe, superar esse assunto, eu vou ter que superar o assunto Viviane. O Vorcaro diz, naquela delação premiada, que ele contratou a Vivi para se aproximar do Moraes, que não teve nada de quiprocó, não teve nada a pedido em troca. Então, se ele diz isso, o que quer dizer quando ele financia um filme do Temer, um filme do Lula e um filme do Bolsonaro? Que ele queria, se aproximar do Temer, que ele queria, 2, se aproximar do Lula, que ele queria, 3, se aproximar do Bolsonaro. Em princípio, não haveria crime em nenhum dessas 3 vertentes. Mas, deixe claro, como o Alexandre de Moraes é um ministro do STF, aproximar-se dele traz em si uma bandeira muito vermelha de potencial e provável ilícito. O Lula é presidente. Traz, portanto, em si uma bandeira de potencial ou provável ilícito. O Temer não é mais presidente. No caso do Temer, então, não traria essa bandeira de potencial ou provável ilícito. E da mesma maneira, o Jair Bolsonaro não é mais presidente, o que não traria essa bandeira de potencial ou provável ilícito. Mas à medida que o Ciro Nogueira ainda está no palanque do Flávio Bolsonaro e ele ainda é um senador da República, nós temos um fator que complica e requer, portanto, explicações. Requer explicações. E repito aqui, pela lógica, não dá mais a campanha. Mas pelo hermetismo fantástico da política brasileira, tudo pode acontecer e, como diz o Caivano, convém esperar as 48 horas. Alguém tem mais alguma info Estava vendo nesta aqui questão? O que vistes? Segundo algumas informações, o roteirista internacional teria sido o mesmo Mário Frias. Ele é o alegado roteirista.
Mas ele fala que tem um roteirista internacional. Será que ele é mesmo? Pois é, então, Muita essa coisa, nota foi escrita na coxa também. É. Né? Precisamos de números. Só a numerologia é capaz de explicar algo como isso. Pois não. Outra questão que você mencionou antes da pré-candidatura do André do Prado, eu tenho uma teoria de por que André do Prado. E essa teoria é essa proximidade com Eduardo, na visão talvez do PL ou do próprio Eduardo, ou seja, coloca o André do Prado. Quem seria o suplente do André do Prado? Provavelmente Eduardo Bolsonaro. Se o Flávio ganhar as eleições e a questão do STF amenizar a pressão contra o Bolsonaro, é muito mais fácil para Eduardo que o André do Prado saia do Senado para ele assumir, de que outro candidato possa aceitar Ele isso. ele sai do Senado e vai para onde? Essa é a grande questão. Mas Porque eu aí nunca isso é vi um ninguém detalhe. do Centrão largar osso. Mas esse é um detalhe. Hoje em dia tem senadores que saem do governo, saem do seu cargo para ajudar em campanhas. Isso não me parece que seja um problema. Meus queridos, é um programa difícil, especialmente para quem não está nada feliz